Boa noite, damas e cavalheiros. Meu nome é Félix e hoje vamos desvendar os segredos mais sombrios que se escondem por trás de portas trancadas e janelas quebradas. Lugares onde o tempo parou, mas as memórias, essas se recusam a morrer. Lugares abandonados, eles nos chamam, com suas paredes descascadas, seus corredores empoeirados e o silêncio ensurdecedor que ecoa histórias não contadas. Mas o que realmente aconteceu nesses locais? Que horrores foram testemunhados por essas estruturas vazias? Prepare-se, porque as 3 histórias que você está prestes a ouvir não são para os fracos de coração. Elas são relatos de terror tão perturbadores, tão reais, que farão você questionar cada sombra, cada rangido, cada sussurro no vento. Esteja avisado, o conteúdo a seguir é forte, e uma vez que você entrar, talvez nunca mais consiga sair completamente. Nossa primeira parada nos leva ao interior de São Paulo, onde as ruínas de um antigo hospital psiquiátrico se erguem como um lembrete sombrio de um passado de sofrimento e desespero. O Hospital Psiquiátrico São Judas, fundado no início do século XX, prometia cura e alívio para as mentes perturbadas. No entanto, com o tempo, a promessa se desfez. E o que restou foi um lugar de experimentos desumanos, negligência e gritos abafados. Pacientes eram submetidos a tratamentos brutais, lobotomias eram rotina e a dignidade humana era uma moeda sem valor dentro daquelas paredes. Muitos foram internados contra a própria vontade, suas famílias convencidas de que a ciência moderna traria a sanidade de volta, sem saber que estavam entregando seus entes queridos a um inferno particular. Os corredores, antes cheios de enfermeiros e médicos, agora ecoam apenas o vento, mas as paredes ainda guardam as memórias dos que ali sofreram. A lenda mais persistente do São Judas é a da enfermeira Carmela, uma figura austera, conhecida por sua crueldade e pela forma como se deleitava com o sofrimento dos pacientes. Dizem que ela tinha um quarto favorito, o quarto 304, onde realizava seus tratamentos mais terríveis, aplicando choques elétricos e injeções de substâncias desconhecidas que deixavam os pacientes em estado catatônico. Ela acreditava piamente que estava curando a loucura, mas seus métodos eram pura tortura. Após o fechamento do hospital, devido a inúmeras denúncias de abusos e mortes inexplicáveis, Carmela desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém nunca soube de seu paradeiro, mas seu espírito, segundo os relatos, nunca deixou o São Judas, condenado a vagar pelos corredores que um dia foram seu domínio de dor. Anos depois, um grupo de exploradores urbanos, fascinados por locais abandonados, decidiu passar uma noite no São Judas. Eles eram céticos, armados com câmeras de alta resolução e equipamentos de gravação de áudio, prontos para desmascarar qualquer lenda. Mas o que eles encontraram lá dentro desafiou toda a lógica. Assim que entraram, uma sensação de frio intenso os envolveu, mesmo em uma noite de verão. E as vozes, antes animadas e cheias de piadas, silenciaram. O ar estava pesado, com uma tristeza palpável, e eles juraram ouvir sussurros e lamentos vindos dos corredores vazios, como se as almas dos pacientes ainda estivessem presas ali, clamando por ajuda. Conforme exploravam os andares superiores, as luzes de suas lanternas começaram a falhar intermitentemente, e as baterias de seus equipamentos se esgotavam misteriosamente, apesar de estarem totalmente carregadas. Em um dos corredores, eles viram uma sombra alta e esguia passar rapidamente, desaparecendo em uma porta no final do corredor. Movidos por uma mistura de medo e curiosidade mórbida, eles seguiram a sombra até o quarto 304. A porta estava entreaberta e de dentro vinha um som fraco, como um choro abafado, misturado a um arranhar suave. Ao abrirem a porta, o choro cessou abruptamente e o quarto estava vazio. Mas na parede oposta, escrita com o que parecia ser sangue seco, estava uma única palavra: Carmela.
E no chão, um boneco de pano, antes intacto, agora estava rasgado e com os olhos costurados, como se tivesse sido submetido a uma lobotomia improvisada. O grupo fugiu do hospital em pânico, sem olhar para trás, aterrorizados pelo que haviam presenciado. Eles nunca mais exploraram um local abandonado, mas a experiência os marcou para sempre. Um dos membros, um jovem chamado Gabriel, começou a ter pesadelos terríveis, onde via a enfermeira Carmela em seu quarto, realizando seus tratamentos nele, amarrando-o à cama e sussurrando palavras indecifráveis. Ele tentou procurar ajuda, mas ninguém acreditou em sua história, atribuindo-a ao estresse pós-traumático. Uma noite, Gabriel foi encontrado em seu quarto, com arranhões profundos em seus pulsos e tornozelos, como se tivesse tentado se libertar de algo invisível. Ele estava murmurando a palavra Carmela repetidamente, com os olhos fixos em um ponto vazio no teto. Ele nunca se recuperou completamente e vive hoje em um estado de catatonia, assombrado pelas memórias do Hospital Psiquiátrico São Judas. O hospital permanece lá, um monumento ao sofrimento e um lembrete de que alguns lugares nunca realmente morrem, especialmente quando a dor e a crueldade se enraizam tão profundamente em suas fundações. Nossa segunda jornada nos leva a uma fábrica de brinquedos abandonada, um lugar que, à primeira vista, deveria evocar memórias de infância e alegria. Mas a fábrica dos brinquedos quebrados, como é conhecida, guarda um segredo sombrio que a transformou em um pesadelo. No auge de sua produção, a fábrica era um paraíso para as crianças, produzindo bonecas de porcelana com olhos de vidro, carrinhos de madeira artesanais e ursos de pelúcia macios que enchiam os lares de felicidade em todo o país. No entanto, a alegria durou pouco. Uma série de acidentes inexplicáveis, envolvendo os próprios brinquedos, começou a aterrorizar os trabalhadores. Máquinas ligavam sozinhas no meio da noite, bonecas riam no escuro dos depósitos, e alguns trabalhadores juraram ver os olhos de ursos de pelúcia brilharem com uma luz antinatural no escuro, observando-os. A produção começou a cair, e o medo se espalhou entre os funcionários. A lenda mais perturbadora da fábrica é a do espírito do brinquedo. Dizem que uma criança, uma menina chamada Clara, que era filha de um dos operários e adorava brincar na fábrica após o expediente, morreu em um acidente trágico dentro do local, esmagada por uma prensa defeituosa. Sua alma, cheia de raiva e ressentimento por ter sua infância roubada, ficou aprisionada em um dos brinquedos que ela mais amava, uma boneca de porcelana. E essa alma, sedenta por vingança, começou a assombrar o local, transformando os brinquedos inocentes em instrumentos de terror. A fábrica foi fechada abruptamente após o incidente, e os brinquedos, muitos deles ainda em suas caixas e nas linhas de montagem, foram deixados para trás, testemunhas silenciosas de um horror indizível que se recusava a ser esquecido. Anos depois, um grupo de adolescentes em busca de uma aventura para o Halloween decidiu invadir a fábrica dos brinquedos quebrados. Eles haviam ouvido as histórias, mas as descartaram como meras lendas urbanas, um bom lugar para tirar fotos assustadoras para as redes sociais. Armados com celulares para filmar e uma dose excessiva de bravata, eles entraram na fábrica, rindo e zombando dos contos de fantasmas. Mas o riso logo se transformou em terror. Assim que a porta de metal rangente se fechou atrás deles, um coro de risadas infantis, frias e distorcidas, ecoou pelas paredes do galpão. E as luzes de seus celulares começaram a piscar freneticamente, como se estivessem sendo afetadas por uma força invisível. Conforme avançavam pelos corredores empoeirados, os brinquedos começaram a se mover por conta própria. Bonecas caíam das prateleiras com um baque seco, carrinhos rolavam sozinhos pelos corredores e os olhos de ursos de pelúcia brilhavam com uma luz vermelha no escuro, observando-os a cada passo. Em uma sala, eles encontraram uma boneca de porcelana com um vestido branco e olhos azuis.
sentada em uma cadeira no centro da sala, como se estivesse esperando por eles. A boneca estava intocada, apesar da sujeira e do abandono. Quando um dos adolescentes, o mais cético do grupo, se aproximou para tocá-la, a cabeça da boneca girou lentamente em sua direção e ela sussurrou com uma voz infantil e gutural: "Você quer brincar?" O adolescente gritou em pânico e correu, mas a boneca o seguiu, seus passos de porcelana ecoando no chão de concreto, cada vez mais próximos. Os outros tentaram fugir, mas as portas se trancaram misteriosamente e as risadas infantis se intensificaram, cercando-os de todos os lados, vindas de todos os cantos da fábrica. Apenas um dos adolescentes conseguiu escapar, pulando por uma janela quebrada no último segundo, cortando-se gravemente nos cacos de vidro. Ele foi encontrado na manhã seguinte, vagando pelas ruas da cidade em estado de choque, murmurando sobre brinquedos que se moviam e risadas infantis que o perseguiam. Ele nunca mais conseguiu tocar em um brinquedo e vive hoje com o trauma daquela noite, incapaz de dormir sem as luzes acesas. Os outros adolescentes nunca mais foram vistos. A fábrica dos brinquedos quebrados permanece lá, um lembrete de que a inocência pode ser corrompida e que alguns brinquedos nunca deveriam ter sido feitos. E em noites de silêncio, dizem que é possível ouvir as risadas infantis vindo de suas paredes e a melodia de uma caixa de música quebrada tocando uma canção de ninar distorcida, chamando por novas vítimas para brincar. E agora, damas e cavalheiros, chegamos ao cerne do nosso mistério, a história que dá nome a este vídeo, o que aconteceu naquela casa. Nossa última parada nos leva a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde se ergue solitária e esquecida a infame Casa da Viúva Negra. Seu nome não é apenas uma alcunha poética, é um eco arrepiante de uma tragédia que manchou suas paredes há mais de um século. Uma história de amor, perda e uma obsessão que levou à loucura. A história começa com Dona Isolde, uma mulher de beleza singular, mas de coração endurecido pelo luto. Após a morte misteriosa de seu marido, um rico fazendeiro, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, Isolde se isolou completamente, transformando a mansão vibrante em um mausoléu de sua própria dor e desespero. Dizem que ela nunca mais vestiu cores que não fossem o preto mais profundo, e seu rosto, antes jovial e sorridente, tornou-se uma máscara de amargura e desconfiança, sempre coberto por um véu escuro. Os anos se arrastaram, e a casa de Isolde tornou-se um ponto de curiosidade e medo para os moradores. Crianças eram advertidas a não se aproximarem, e os adultos evitavam até mesmo olhar em sua direção, temendo a aura sombria que emanava da propriedade. Mas o verdadeiro terror começou quando jovens solteiros da cidade, rapazes fortes e promissores, em busca de aventura, de uma aposta ousada, ou talvez movidos por uma curiosidade mórbida e a promessa de um tesouro escondido, começaram a desaparecer. Um a um, rapazes simplesmente evaporavam, sem deixar rastros, suas famílias em desespero. A polícia local, pequena e inexperiente, não conseguia encontrar nenhuma ligação, nenhum padrão, e os desaparecimentos eram atribuídos a fugas ou acidentes. Até que os sussurros começaram. Sussurros sobre a Viúva Negra e seus rituais macabros, sobre como ela atraía os jovens para sua teia, e eles nunca mais eram vistos. Um dia, um grupo de amigos, mais corajosos ou tolos que os outros, decidiu investigar. Liderados por um jovem chamado Pedro, cujo irmão havia desaparecido meses antes e que estava desesperado por respostas, eles invadiram a casa sob o manto da escuridão. O ar lá dentro era denso, pesado, como se o próprio tempo estivesse estagnado e o oxigênio fosse sugado. A poeira cobria tudo como um sudário,
e a luz fraca de suas lanternas dançava sobre móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas silenciosos, observando-os. Conforme avançavam pelos corredores labirínticos, um cheiro doce e pútrido, como flores murchas, e algo mais sinistro, algo de morte e decomposição, começou a impregnar o ar, tornando a respiração difícil. A cada passo, o assoalho rangia sob seus pés, e as sombras pareciam dançar nas paredes, assumindo formas grotescas que faziam seus corações dispararem. Eles sentiam olhares invisíveis sobre eles, uma presença fria e malevolente que os seguia a cada curva, a cada porta fechada. O silêncio era quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações ofegantes e pelo batimento acelerado de seus corações. Um ritmo macabro que parecia ditar o compasso de seu próprio terror. No andar de cima, eles encontraram o quarto de Isolde. A cama, intocada, ainda ostentava lençóis de seda preta. E sobre a penteadeira, um espelho empoeirado refletia apenas a escuridão, como se a luz se recusasse a habitar aquele lugar. Havia um armário de madeira escura, entalhado com figuras de aranhas, e ao abri-lo, um cheiro de naftalina e mofo invadiu o ambiente, revelando vestidos pretos pendurados, como sudários de uma vida que se recusava a terminar. Mas foi no porão que o verdadeiro horror se revelou. Um alçapão escondido sob um tapete empoeirado, quase imperceptível, levava a um espaço úmido, escuro e claustrofóbico, onde o ar era tão denso que parecia sufocar. Ao abrirem, o cheiro se intensificou a ponto de ser insuportável, um fedor de carne em decomposição e algo doce e enjoativo. E um frio gélido subiu, arrepiando-os até os ossos, como se estivessem entrando em uma câmara funerária, um lugar onde a vida havia sido drenada. Lá, em meio a teias de aranha que cobriam tudo como véus macabros e escuridão quase total, encontraram altares improvisados, feitos de pedras brutas e velas derretidas, adornados com objetos pessoais dos rapazes desaparecidos, um relógio de bolso quebrado, um lenço bordado com iniciais, um medalhão com uma foto desbotada. E, em um canto, um caixão aberto, vazio, com marcas de arranhões profundos em seu interior, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar de um pesadelo. Mas o mais aterrorizante foi o que encontraram em um pequeno baú de madeira, escondido sob o caixão, quase enterrado na terra úmida. Uma coleção de mechas de cabelo, anéis de noivado e cartas de amor. Todas pertencentes aos jovens que haviam sumido, cada item uma prova silenciosa de suas vidas perdidas. E no fundo, um diário. O diário de Dona Isolde, encadernado em couro escuro e com um fecho de prata enferrujado. O diário revelou uma mente distorcida pela dor e pela obsessão. Uma mulher que havia perdido a sanidade em sua busca desesperada por seu marido. Isolde acreditava que, ao aprisionar a alma de jovens homens em seu caixão, ela poderia trazer seu amado de volta do mundo dos mortos, que cada vida jovem roubada alimentaria a energia necessária para a ressurreição. Ela os atraía com promessas de amor, de fortuna, de uma vida melhor, apenas para selá-los em sua escuridão particular, drenando sua força vital, transformando-os em cascas vazias. A cada nova vítima, ela acreditava estar mais perto de seu objetivo macabro. A última entrada era a mais perturbadora, escrita com uma caligrafia frenética, quase ilegível, manchada por lágrimas secas e o que parecia ser sangue. E agora, com o último, ele finalmente retornará para mim. Meu amor, espere por mim, logo estaremos juntos novamente, para toda a eternidade. A frase final era um grito de triunfo e loucura. Os amigos, aterrorizados e enojados pelo que haviam descoberto, fugiram da casa em desespero, a imagem do caixão arranhado e das mechas de cabelo gravadas em suas mentes. Mas Pedro, consumido pela raiva e pelo desespero pela verdade sobre seu irmão,
que havia sido uma das vítimas de Isolde, ficou para trás, confrontando a escuridão, determinado a encontrar uma resposta, a vingar seu irmão. Ele nunca mais foi visto. A casa, desde então, permanece vazia, um monumento silencioso à loucura de uma mulher e aos jovens que desapareceram em sua teia de escuridão, suas almas presas para sempre. Mas em noites de lua cheia, quando a névoa se arrasta pelos campos, dizem que é possível ouvir um lamento vindo de suas janelas, um choro de desespero e agonia, e a sombra de um homem vagando pelos corredores, procurando por algo que nunca mais encontrará, preso para sempre na casa da viúva negra, uma vítima a mais de sua obsessão eterna. E assim, damas e cavalheiros, chegamos ao fim de nossa jornada pelos lugares esquecidos, onde o terror se manifesta de formas que desafiam a compreensão. O hospital psiquiátrico esquecido, a fábrica dos brinquedos quebrados e a casa da viúva negra. Cada um testemunho silencioso de horrores que a mente humana mal pode conceber, de tragédias que se recusam a ser esquecidas. Essas histórias, embora perturbadoras, servem como um lembrete sombrio. O verdadeiro medo não está nos monstros que se escondem debaixo da cama, mas sim na escuridão que reside dentro de nós e nos ecos de um passado que se recusa a ser esquecido. Se você teve a coragem de nos acompanhar até o fim, eu o convido a se inscrever no canal para mais relatos que desafiam a realidade. Deixe seu like se estas histórias o fizeram questionar o que é real e o que é apenas um pesadelo. E, acima de tudo, compartilhe este vídeo com aqueles que você acha que podem suportar a verdade. Lembre-se, o mundo está cheio de lugares abandonados e cada um deles guarda uma história. A questão é, você está pronto para ouvi-las? Boa noite e que seus sonhos sejam interessantes. Até a próxima.